dia! Bom dia, meu povo! Muito bom dia a todos. 5h19. Estou aqui para mais um De Volta ao Jardim. Só um minutinho. Deixa eu ajustar o negócio aqui. Assim fica melhor. Aí. Muito bom dia. Tudo bem? Dormiu bem? Acordou bem? Vamos começar com uma oração? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse dia. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela nossa noite de sono, pela nossa família, pela paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento, ó Deus. Muito obrigada, Deus, pela sua presença, por quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar a fazer parte desse momento. Abrir os nossos olhos, nosso entendimento, nosso discernimento, Pai. Dá-nos discernimento sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre como nós devemos agir, reagir, ó Pai. Em nome de Jesus, te entrego esse momento, entrego ao Senhor esse novo dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos ler Marcos. Estou tão acostumado com Marcos, que tudo é Marcos. Tiago 2. Tiago 2 traz uma advertência contra o preconceito. E ele começa assim, versículo 1. Meus irmãos, como podem afirmar que... Vamos voltar. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favorecimento de algumas pessoas. Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre: fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Está falando da demonstração de favoritismo, né? Vocês conhecem, gente, alguém assim? Alguém que demonstra... Ixi, peraí que tá solto. Alguém assim, que demonstra... Já vi gente que trata quem tem dinheiro melhor do que quem não tem dinheiro? Por que será, né? Então, se você conhece ou se você é esse tipo de pessoa, você precisa saber que a acepção de pessoas, é considerada por Deus um pecado. E existem vários pecados nesse sentido que os cristãos não dão muita bola, não. Mas é pecado. E para Deus não existe pecadinho e pecadão. Às vezes a gente tem, nós, como seres humanos, a gente tem a ideia, a mania de querer mensurar as coisas, medir as coisas. Só que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Existe o pecado. Ponto final. As consequências são diferentes, isso é verdade. Mas não existe pecado pequeno, pecado grande. Quem matou cometeu um pecado muito grande. E quem julgou alguém é um pecado menor. Não existe isso. É pecado de qualquer forma. Então, para Deus, a acepção de pessoas é pecado. 5. Ouçam, meus amados irmãos. Não foi Deus que escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Não existem muitos nobres, muitos ricos que realmente
escutaram e cumprem o chamado de Deus. Na verdade, você já viu, gente? Muitos, a maioria não, né? A maioria dos que cumprem os chamados são pessoas pobres, sim, financeiramente. Não só pobres de espírito, não, pobres de dinheiro mesmo, que tem pouca condição financeira. E isso está relatado lá em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 26 a 29. Depois você vai lá dar uma olhada. 6. Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Quer dizer que alguns cristãos tinham desprezado quem Deus havia escolhido. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Presta atenção. Vocês fazem o bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento de algumas pessoas, cometem pecado de transgredir a lei. Cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Transgredir a lei nos coloca na posição de transgressor. Nossa, transgredor. Inventei uma palavra nova. Transgressor. Quer dizer que se antigamente, por que Jesus veio? Ele veio para cumprir a lei, porque para nós é uma coisa impossível. Se descumprir um dos mandamentos é o mesmo que fazer tudo aquilo, por exemplo, uma pessoa tá falando lá para não matar, para não roubar, tá? Um matou. Fez uma coisa, vamos colocar considerada, roubou uma galinha porque estava com fome. Não interessa o motivo, ele roubou, ok? Ok. Então, isso coloca ele na posição de transgressor de toda a lei. Quer dizer que não interessa se ele cometeu só um pecado e o resto todo ele cumpriu. Isso coloca ele na posição de como se ele tivesse feito tudo aquilo que a lei está mandando ele não fazer. Por isso que para nós é impossível cumprir a lei. Só que Jesus veio e cumpriu a lei em nosso lugar, se sacrificou em nosso lugar, porque para nós é algo impossível. É impossível um ser humano acertar em tudo, ser perfeito. Só Deus é. Então, por isso a graça, por isso Jesus. Porque descumprir um é como se estivesse descumprindo todos. Isso é muito sério. 10. Pois quem obedece a todas as leis, é isso que vai falar agora. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometa adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. É o que eu acabei de explicar. É muito sério, misericórdia. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados.
quem age com misericórdia vai encontrar favor de Deus, vai encontrar misericórdia de Deus na hora do julgamento, quando chegarmos ao final. Mas quem não demonstra, quem é olho por olho, dente por dente, que não perdoa, não demonstra misericórdia para aquele que precisa, não estende a mão para aquele que caiu, não vai encontrar a misericórdia de Deus. Jesus fala sobre isso. Com a medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. É sobre isso. Portanto, tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei de alheios. Não encontraram misericórdia quando forem julgados. Sim. 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Em nada, né? Em nada. Não ajuda em nada. Uma fé falsa não ajuda. Uma fé só de palavras, uma fé falsa é uma fé só de palavras. Uma fé verdadeira vem acompanhada de atitude. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra completamente diferente. Nós precisamos ser coerentes. Se nós professamos uma fé, nós alegamos que acreditamos em Deus, né? Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, libertador, e a gente não ajuda quem precisa, isso é uma fé falsa, é uma fé morta, não vale para nada. 17. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. As pessoas ficam querendo separar uma coisa da outra, sendo que as duas foram feitas para andar juntas. Outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso, gente. Misericórdia, olha isso. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Tem muita gente, tem milhares de pessoas por aí que acreditam, que declaram a sua fé. A sua fé. Vou colocar entre aspas aqui. A gente falar que acredita em Deus. A Bíblia mostra pra gente, até o diabo acredita em Deus, sabia? Ah, fulano é crente, é mesmo? O diabo também. As obras. Precisa andar junto. Precisa andar junto. Não tem como você... Não tem como separar uma coisa da outra. Foram feitas para caminhar juntas. Apenas falar é incoerente, sabe? Eu sou muito chata com isso. Gente que fala uma coisa e faz outra. Eu procuro ser o mais coerente possível. O mais coerente. Tem hora que é, né, complicado, mas a gente procura seguir um caminho reto, procura agir de acordo com aquilo que você acredita. Porque se eu ficar só falando, e aí? E as minhas ações? As
As minhas ações demonstram aquilo que eu falo? Ou não? As minhas ações são completamente contrárias. Eu falei uma coisa aqui pra você, mas você vira as costas e eu tô fazendo outra completamente diferente. Que coerência existe nisso? É a mesma coisa em relação à fé. A fé sem obras não vale nada. 21. Não lembraram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por causa de suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Muita fé. Levar o filho como sacrifício. Jesus não queria o sacrifício, não queria Isaque. Ele estava querendo ver o coração de Abraão. Mas ele foi fiel e ele ofereceu seu filho. Ele estava pronto para sacrificar o que Deus pedisse. Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo, e ele até foi chamado amigo de Deus. Que lindo! Amigo de Deus. Será que nós somos considerados amigos de Deus também? Ou tudo que a gente faz é separado e a gente, não, eu posso fazer o bem aqui, eu posso ajudar uma pessoa, mas eu não vou fazer não. Eu vou usar esse dinheiro aqui para comprar bobagem que eu li ali. Um desejo aqui que eu tive agora. Poderia ajudar alguém, mas não ajuda. Poderia, comprar uma cesta básica que dá para uma família que está passando necessidade. Poderia, mas gastou. Comprou nada. Coisas que não vão acrescentar em nada. (24) Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escolheu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Acho que eu peguei ele. Eu tô boa nisso, viu? Peguei. Tchau, querido. Vamos voltar. Raabe, a prostituta. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo, em seu fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Amém. Amém. Que nós possamos aprender a praticar, a fazer o bem, a andar em coerência de palavras e ações. Em nome de Jesus. Porque se a gente fizer o contrário, se a gente tem só fé ou tem só ações, não vale nada. Não vale nada os dois separados. Eles foram feitos para um completando o outro. Senão é só metade. Eu tenho fé, a outra tem obras. É junto. É aqui. Um com o outro. Em nome de Jesus. Então, nesse capítulo nós vimos que favoritismo, o favoritismo, acepção de pessoas, tratar um rico melhor do que você trata alguém que é pobre, é mais que errado, é pecado. Nós também vimos que quem coloca sua fé, sua confiança no dinheiro, uma hora ou outra vai blasfemar contra Deus. Transgredir
Apenas um mandamento é como transgredir todos. Por isso Jesus veio e cumpriu a lei, o que para nós é impossível. Nós precisamos ser coerentes, agir conforme falamos, e não falar uma coisa e fazer o contrário. Beba água. Seja coerente. Seja coerente. Pare de ficar falando uma coisa. Todo mundo vê, viu? Não pensa que as pessoas não veem, não, porque elas veem. Ah, falou uma coisa, mas ué, ela faz o contrário. Ai, fica achando ruim que a irmãzinha tá com decote. Nossa, não posso falar isso que eu ia falar. Fica achando ruim, mas e daí? Ela também usa. Eu ia falar, eu não posso pensar em outra coisa pra falar. Ai, mas enfim. Para de ficar só olhando pro erro do outro. Cuida da sua vida. Aprende a cuidar da sua vida. Sabia que muita coisa muda na nossa vida quando a gente aprende a cuidar dela? Aprende a parar de ficar olhando a vida do outro e caçando defeito no outro. A sua vida, você já tem tanto problema. Resolve seus problemas. Cuida da sua vida. Foca. Tenha foco. Tenha um direcionamento. Cuida do que Deus te deu. Deus te deu uma família, um marido, uma esposa, filhos. Você já tem muita coisa para cuidar. Para de cuidar da vida dos outros. Cuida da sua. Olha para você. Você se veste, você tá achando ruim da irmãzinha lá, tá decotada, tá com a roupa de academia da igreja. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter noção. Não é tempo da gente ficar discutindo isso mais. Mas tem muita gente sem noção. É um templo. Gente, é lugar de respeito, de honras a Deus, sabe? Você não vai pra igreja com decote no umbigo, uma roupa mini saia. Ah, pelo amor de Deus, não. Nem igreja católica, nem igreja evangélica, nem lugar nenhum. Lugar nenhum. Pelo amor de Deus, tenha respeito. Ai, eu vejo ainda, gente, pastoras tendo que conversar com mulheres por causa de vestes, pelo amor de Deus, tenha discernimento. Não é lugar de... Eu acho o seguinte, se não serve para usar dentro de uma igreja, não serve para usar em lugar nenhum. Você quer se vestir como o quê? Você quer atrair que tipo de olhar? A gente vê bem. Uma vez meu marido falou assim, fulano, você vai gostar dela, ela é evangélica também. Eu falei, é mesmo, eu vi o Instagram dela. Só tem bunda de fora, diz que é crente. Eu falei, da bunda quente, né, querida? Da bunda quente, piricrente. Deus me livre. Não, isso é uma coisa que, sinceramente, eu não deveria nem ter comentado. Mas tá aí. Ai. Então seja coerente. Você fala que é cristã, fica agindo como quem não é cristã. Fica se vestindo aí de qualquer jeito, como uma mulher qualquer. Você não é uma mulher qualquer não, minha filha. Você é filha de Deus. Para de se vestir dessa forma. Para de se comportar dessa maneira vulgar. Sabe? Tenha decência. Tenha decência. Modéstia. Seja quem o Senhor te criou para ser. Para de ficar querendo imitar o mundo. A gente não nasceu para ficar imitando o mundo. Tá todo mundo usando, e daí eu não sou todo mundo. Eu sou única. Eu não vou ficar seguindo modinha. A moda é o decote lá no umbigo, eu não vou usar. Agora é isso, gente. Não. Vamos mudar de assunto, porque isso aqui dá pano pra manga. Então, seja coerente, tá bom? Nas suas ações, eu não tô falando só disso, não. É porque eu ia falar de um exemplo que eu nem posso falar. Mas é algo que é incoerente, entendeu? É incoerente eu falar
que tem fé e não praticar o bem. É incoerente eu poder ajudar alguém e não fazer. É incoerente. Incoerente é ficar falando uma coisa e fazendo outra. As pessoas percebem. As nossas ações falam muito mais que as nossas palavras. Não adianta ficar falando uma coisa e fazendo outra. Você entende? Seja coerente. Busque coerência no seu trabalho, na sua casa, nas suas ações. Busca coerência. Seja coerente. Tenha isso como um valor na sua vida. Amém? Eu vou fechar essa parte da coerência, porque senão muitas coisas vêm à minha mente e tem coisas que eu não devo falar. Então, amém. Vamos mudar de assunto. Quem age com misericórdia não precisa temer o julgamento final. Até as obras, a fé sem obras. A fé e as obras caminham juntas. Viver uma fé sem vida, sem ações, é o mesmo que uma fé morta. É inútil. Muitos dizem que acreditam em Deus, assim como os demônios também acreditam. Então, assim, não fica se gabando que você é crente, não. Fulano é crente, eu detesto que me chama de crente. Eu devo falar que eu sou cristã. Crente até o diabo é. Detesto esse termo. Tem gente que adora, fulano é crente. Não é mesmo. E daí? Tem muita gente que não é crente, que tem ações melhores do que esse aí que fala que é crente. Muitos dizem que acreditam em Deus, assim como os demônios também acreditam. Mas aqueles que acreditam verdadeiramente aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma fé que não produz vida vai te condenar no final. Mais do que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eles têm uma transformação de vida, sabe? Onde tem Jesus, eu descobri isso, a gente vivendo a nossa vida, tendo as nossas experiências, a gente entende que eu tive muitos anos da minha vida vivendo como uma religiosa. E a religiosidade não salva ninguém. Muito pelo contrário, é o amor à religião, é colocar a religião acima das coisas que produz tantas coisas erradas, guerras. E não é isso. Ser cristão é ter um relacionamento com Deus, sabe? É caminhar junto, é se esforçar para mudar mesmo, é permitir que Deus trabalhe na minha vida. E eu não permitia. Eu não era cristã, eu era religiosa. E quando eu descobri isso, foi um choque. Eu falei assim, não é possível que eu sou só religiosa. Tantos anos dentro da igreja, líder de célula, participando do louvor, depois participando da liderança do louvor também. Enfim. E aí? Eu era só religiosa? Eu já fui. Como um dos fariseus, querendo, olhando para o outro, apontando e buscando o erro do outro, esquecendo de olhar para mim, esquecendo que Deus estava querendo o meu coração, não aquilo que eu falava, que eu fazia, não aquilo que eu só mostrava, e na intimidade, sabe? E no seu relacionamento com Deus, no seu conhecer, estar perto de Deus. Não tinha. Tinha pouco. Sabe aquele povo que só pega a Bíblia, tá até empoeirado, só pega no final de semana porque vai à igreja, porque vai assistir um culto, a missa. E o dia a dia, e o relacionamento. Sem estar perto de Deus, não tem intimidade. Nós precisamos estar perto. Ele quer estar perto da gente. Ele quer transformar, mas a gente precisa entender isso. Se a gente não entender que, sim, sou religioso, preciso mudar, preciso construir um relacionamento com Deus, preciso estar próximo para poder entender, para poder ver além, para poder ser transformado. Não tem mudança se a gente não adquirir essa consciência. E para mim, entender que eu era religiosa foi difícil aceitar. E depois eu fui vendo outras pessoas que também são líderes, são pessoas influentes e meros religiosos.
É muito triste ser só religioso. É muito ruim ser religioso. É muito ruim. Mas ser cristão é muito bom, porque é libertador. Ser livre desse peso de ficar olhando o outro só pelo cumprimento de regras e meras regras, sabe? Não incentivar um relacionamento ou viver um relacionamento íntimo mesmo com Deus. É péssimo, é péssimo. Nossa, foi complicado para mim, porque no início a gente não quer aceitar que é religioso. Mas depois que a gente aceita, assim, não, ok, eu realmente sou religiosa. Sou religiosa. A partir daí a mudança acontece. Nós precisamos deixar de ser, não seja mais um religioso. Seja alguém que decidiu viver um relacionamento íntimo com o Pai. Que decidiu conhecer, se entregar, se transformar. É isso que Deus tem para a nossa vida. Religiosidade não vai te salvar. Ah, mas eu acredito, e daí? Os demônios também acreditam. Cuidado. Não fica favorecendo um. Eu lembro uma história que... Já tô acabando. Uma história recente. Depois que a gente veio pra Vila Velha, uma moça... Fui convencida a voltar a fazer sobrancelha, porque, enfim, a gente estava bem apertado. E eu falei, tá... Depois de muita resistência, é um negócio que eu não gosto mais de fazer. Eu já trabalhei muitos anos com isso, como designer, como micropigmentadora. Mas, aquele negócio que cansei, não quero mais. E mudei completamente de área. Fui fazer o que eu realmente gostava. Eu nunca gostei de exatas, eu sempre fui de humanas. Então, eu fui estudar, fiz uma formação em coach, me aprofundei em autoconhecimento. Agora eu estou estudando psicanálise, estou fazendo teologia. E aí, eu estou fazendo o que eu gosto. Estou estudando coisas que eu gosto de estudar. Estou estudando os temperamentos e por aí vai. Então, eu gosto dessa área do cuidado das pessoas, da transformação, de gerar transformação. Eu amo isso. Então, eu não queria mais só estética. Isso é muito vago. É legal trabalhar com estética? É uma área boa? Tô falando mal da estética? Óbvio que não. Eu amo, mas eu não quero mais trabalhar com isso. E aí, fui convencida. Vai fazer sobrancelha? Tá, vou fazer sobrancelha. Aí, marquei como mulher. Primeiro, uma coisa que sempre me irritou. Quando você vai fazer um serviço com alguém, quando você está buscando um serviço, você procura a pessoa, certo? Aí chega, fulana quer fazer sobrancelha. Ligue pra ela. Mas toda vez que eu quero fazer um serviço, eu que vou atrás. Chamei a pessoa, marquei com a pessoa. Muito rica. A pessoa se atrasou. Deu meia hora, não mandou nenhuma mensagem. E aí eu chamei, oi fulano, tudo bom? Eu tô te aguardando, você ainda vem? Meu marido trabalhava à noite. Estava trabalhando temporariamente à noite. Eu tinha que estar em casa para o meu marido poder sair. Porque nós temos 2 filhos. A bonita não falou nada. Simplesmente depois, só quando eu mandei mensagem, ela falou. Porque eu tive um imprevisto aqui e tal. Eu falei, por que não manda mensagem? É tão simples. Rica, mas não tem consideração. Não é nobre. Tem gente que só tem dinheiro, não tem nobreza. Uma pessoa nobre, oi Aline, tudo bem? Eu tô atrasada, me desculpa, aconteceu um problema aqui, eu nem sei se eu vou conseguir ir. Tô te liberando, então me espera um pouquinho. Você pode me atender um pouquinho mais tarde? Não tá nem aí se eu tenho ou não tenho compromisso. Uma falta de respeito total. E eu chamei, nós conversamos com muita educação.
E ela falou pra mim que, você pode me atender 8 horas da noite, gente. Sem noção nenhuma. Eu falei, querida, não tem condição não, porque eu tô no WhatsApp do delivery. Não tem condição não. Então outro dia a gente marca, outro dia. E depois vieram me falar que fulana gosta de ser paparicada. Eu falei, é mesmo? Eu não costumo tratar gente rica melhor do que eu trato uma pessoa pobre, não. Se ela tá esperando esse tipo de tratamento, bajulação, ela se lascou, porque aqui não vai ter. Não vai ter. Não vou tratá-la mal, de forma alguma. Mas eu também não vou ficar... Tem gente que chegou alguém que é rico, ela tá aqui com o pobrinho, ela não tá nem aí. O pobrinho feio, né? Tá com uma pessoa que não tem nada para oferecer, uma pessoa que é pobre. Tá nem aí, ela trata de qualquer jeito, não dá muita ideia. Mas chegou um rico, nossa, falta estender um tapete vermelho assim pra pessoa passar. Puxação de saco, nunca fui, não você. Fazer essa acepção de pessoas é errado. Se você é cristão e fica fazendo acepção de pessoas, tratando uma pessoa que você acha que pode te favorecer e às vezes nem vai. Às vezes a pessoa não tá nem aí pra você. Ela só quer ser paparicada porque ela é rica. Ridículo. É ridículo. Além de errado, bom dia, Fabrícia. Além de errado, é considerado por Deus como pecado. Então, assim, pare de pensar que pecados são só outro. Para de pensar que pecado é só não cumprir os 10 mandamentos. Isso também é considerado pecado. Então, assim, seja coerente. Vamos viver conforme a palavra de Deus. Vamos viver uma vida que vale a pena. A vida que Jesus morreu para nos dar. Amém? Eu vou fechar. Vamos encerrar. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, muito obrigada, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que não está focado nos nossos erros. O Senhor é um Deus que não está focado nas nossas falhas, mas o Senhor tem foco na nossa transformação. Pai, em não sermos meramente religiosos, mas sermos verdadeiramente cristãos, pessoas coerentes, que professam uma fé e agem conforme essa fé, que falam uma coisa e fazem aquilo que falam, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por trabalhar em nós, por nos mostrar onde nós erramos, por tratar as nossas feridas, ó Pai. Livra-nos, Senhor, de sermos pessoas que ficam tratando uns melhores porque têm posses e outros de forma inferior porque não têm. Nós possamos tratar todos com igualdade, como seres humanos dignos de amor, dignos de carinho, como seres humanos que precisam do Senhor, que precisam de misericórdia, que precisam da sua graça, independente de condição financeira, Pai. Que o Senhor nos livre de sermos pessoas que ficam tratando uns ou outros melhores do que os outros, uns melhores e outros piores, só porque tem dinheiro, só por causa de dinheiro, Pai. O dinheiro não pode estar acima do amor. O dinheiro não pode estar acima do Senhor. Porque nós sabemos que Ele é um péssimo Senhor, mas é um ótimo servo. Então, que nós saibamos colocar o dinheiro no lugar dele. Ele não é maior que a gente, ele não é maior do que o Senhor, ele não é maior que outras pessoas. É som do nosso coração, Pai.
Ajude-nos a amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Não a mais, não a menos. Que nós possamos ter esse olhar de igualdade, simplesmente porque é um ser humano. Simplesmente porque é um ser humano. Dinheiro não faz ninguém melhor. Às vezes é justamente o contrário. Mostra todas as maldades, mostra as imperfeições, mostra quem realmente é o Deus das pessoas. Livra-nos, Senhor, livra-nos. Livra-nos de sermos essas pessoas. Nós possamos agir de forma coerente. Que as nossas ações acompanhem as nossas palavras. Que as nossas ações acompanhem a nossa fé. Em nome de Jesus, ó Pai. Que assim como Abraão, nós sejamos conhecidos como amigos de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Das nossas falhas, das nossas imperfeições, das nossas fraquezas. Tem misericórdia, Senhor. Porque assim, se nós tivermos misericórdia um do outro, o Senhor também terá de nós. Não adianta eu pedir misericórdia para o Senhor e não ser misericordiosa com as pessoas que estão ao meu redor. Que o Senhor nos dê, que o Senhor transforme o nosso coração num coração misericordioso, um coração amoroso, um coração que coloca o Senhor acima de todas as coisas. Um coração amável. Transforma o nosso coração, Pai. Eu peço a Ti transformação de dentro para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Pai. Abençoa o nosso dia, as nossas famílias. Que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali também esteja a Sua presença. Ali também esteja a Sua luz. Ali tenha palavras de misericórdia, ações de misericórdia, palavras bondosas, abençoadoras, ó Pai. Unge os nossos lábios, Senhor, que dos nossos lábios possam sair palavras que edificam, palavras que transformam, a palavra da verdade, que é a Sua palavra, Deus. Que a nossa língua seja usada para a Sua honra e para a Sua glória, Pai. Impeça que dos nossos lábios saiam palavras que não edificam, palavras que machucam, palavras que ferem. Deus, palavras que geram morte, porque a Sua palavra diz que a nossa língua tem poder de vida e morte. E nós podemos escolher. Se nós a utilizarmos bem, nós vamos comer do fruto daquilo que falamos, daquilo que proferimos sobre nós, sobre a vida dos outros. Ensina-nos, Senhor, a cuidar da nossa própria vida, a olhar para nós mesmos, a buscar a nossa transformação, a buscar a direção do Senhor para a nossa vida, Pai. Primeiramente, sem ficar olhando para o outro, cuidando da vida do outro, querendo que o outro mude, entendendo que tudo ao meu redor e todos precisam mudar, menos eu. Livra-nos disso, ó Pai, em nome de Jesus. Nós possamos ser coerentes, ó Deus. A incoerência não é do Senhor, a inconstância não é do Senhor, a insensatez não é do Senhor. Livra-nos, ó Deus, e unja-nos. Levanta-nos, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Que a Sua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Faça um excelente dia. Seja coerente. Guarda isso no seu coração. Seja coerente. Deus te abençoe. Um beijo. Amanhã tem mais de Volta ao Jardim. Eu espero você às 5h15. Beijo. Tchau. Até amanhã.